Boa tarde, eu sou Jucá, professor Valdemir Jucá, sou professor de Física do Centro de Ensino Aloysio de Azevedo, em Timon, fazendo a diferença de casa. Meu boa tarde especial aos alunos do terceiro ano. Gostaria de começar dando um lembrete e ao mesmo tempo um puxão de orelha. As inscrições do Enem. As inscrições do Enem. O prazo está andando. Termina sexta-feira. Pessoal, já existem alguns projetos na Câmara e também no Senado propondo o adiamento desse Enem. Mas imagine você que esse adiamento não venha. E mesmo que seja adiado, algum dia ele vai ser realizado. Ele vai ser realizado um dia, não vai deixar de ter o Enem. Então nós precisamos estar preparados. E para isso é preciso que você assista essas aulas, que você faça essas questões. E de preferência faça outras além dessas. Eu sei que vocês estão cansados, ficar diante do computador assistindo essa aula é cansativo, muitas vezes é chato, mas os professores não estão numa situação diferente da de vocês não. Isso é muito cansativo para a gente. Produzir uma aula de 30, 40 minutos, nós gastamos 2, 3 horas, dependendo da aula. É muito cansativo. Essa aula mesmo que eu estou passando agora, como tive interrupções, eu tive que reiniciar várias vezes, está dando trabalho para todo mundo. A direção está preocupada, a coordenação está preocupada, a supervisão está preocupada, os professores de apoio, está todo mundo preocupado em fazer um trabalho para levar a vocês algo que seja minimamente consistente, que seja confiável, aceitável, um negócio decente. Então, não é para ter desânimo não, pessoal. É isso mesmo, o ritmo é esse, não é outro não, não é outro. O ritmo é esse daqui. E daqui para mais intenso, é a realidade. Nós estamos no terceiro ano. Pense nisso. Quem já se inscreveu, meus parabéns. Quem não se inscreveu, que o faça. Que o faça. O tempo está passando. Vamos nós? Vamos começar? Pois bem, pessoal. Até a aula passada, nós estudávamos a eletricidade dentro de um conteúdo chamado de eletrostática. Hoje nós estamos iniciando uma parte dessa eletricidade chamada de eletrodinâmica. Diferença básica entre os dois conteúdos. Enquanto a eletrostática estuda fenômenos produzidos por cargas elétricas em repouso, a eletrodinâmica vai estudar fenômenos produzidos por cargas elétricas em movimento. Dentre esses fenômenos, seguramente, não tenho a menor dúvida, o mais importante deles é o que nós chamamos de corrente elétrica. A corrente elétrica é o fluxo ordenado de partículas portadoras de carga elétrica. Ora, para que uma corrente elétrica se estabeleça, algumas condições têm que ser obedecidas. Você tem que ter carga. Essas cargas devem estar em movimento. E esse movimento tem que ser ordenado. Se você não tiver carga, não tem corrente. Se você tiver carga, mas elas estiverem em repouso, não tem corrente. Se você tiver carga, elas estiverem em movimento e o movimento for desordenado, você também não tem corrente elétrica. Então, a corrente elétrica se estabelece a partir de quê? De um movimento ordenado de cargas elétricas. Você está vendo aí, por exemplo, 2 condutores, onde em um deles nós temos um movimento que é
desordenado e na figura de baixo o condutor com movimento ordenado. O grande questionamento é como ordenar esse movimento. O que é a corrente elétrica? Aqui eu procurei fazer um apanhado para que você percebesse em que contexto nós estamos inseridos no momento. Vejam, todas as substâncias, gasosas, líquidas, sólidas, são constituídas de pequenas partículas invisíveis para o olho humano, denominadas átomos. Foi o nosso primeiro comentário na nossa primeira aula. O átomo é dividido basicamente em duas partes, que é o núcleo e a eletrosfera. No núcleo é onde se localizam os prótons e os nêutrons. O próton tem carga positiva e o nêutron possui não possui carga elétrica. Na eletrosfera é onde se localizam os elétrons, que possuem carga negativas. Eu fiz essa distribuição, coloquei umas setas, fiz um desenho, onde eu coloquei todas essas partículas em seus devidos lugares e as nominei. Nos condutores elétricos, existem elétrons livres que estão em constante movimento desordenado. Para os elétrons livres se movimentarem de forma ordenada nos condutores elétricos, é necessário ter uma força que impulsione os elétrons livres, sendo que essa força é chamada de tensão elétrica. Você já ouviu demais, não houve uma queda de tensão. Essa tensão elétrica, ela apresenta alguns apelidos. Ela é chamada de diferença de potencial. Por preguiça, nós abreviamos DDP. Então, DDP, diferença de potencial, tensão elétrica, tudo vai ter o mesmo significado para nós. A força provocada pela tensão elétrica faz com que os elétrons livres se movimentem de forma ordenada, assim formando uma corrente de elétrons, que é chamada de corrente elétrica, representada pela letra I. Então, nós vamos representar a nossa corrente elétrica pela letra I, e vai ser um I minúsculo. As pilhas. Todo mundo já teve contato com elas. Observe o que ocorre. As pilhas possuem dois polos, uma bateria também. As pilhas possuem dois polos, sendo um positivo e outro negativo. Isso é do conhecimento de todos. As cargas elétricas se movimentam através de uma diferença de potencial elétrico chamada tensão elétrica. E veja aí a introdução do termo diferença de potencial elétrico chamada tensão elétrica. Quando conectado corretamente, dois condutores, uma lâmpada, entre os polos mais ou menos da pilha, essa lâmpada é submetida a tal diferença de potencial, fazendo com que as cargas elétricas comecem a se movimentar pelo condutor, gerando então a corrente elétrica e, através disto, acendendo a lâmpada. Intensidade de corrente elétrica. Por enquanto, esse será o termo que nós usaremos para calcular nossa corrente elétrica. Mas eu preciso dessa corrente elétrica nessa definição para coisas futuras. Não estaremos calculando constantemente a corrente elétrica por essa expressão, não. Mas você precisa conhecê-la. Por enquanto, a expressão será essa. Intensidade de corrente elétrica é a razão entre a quantidade de carga que atravessa o condutor e o respectivo intervalo de tempo gasto nessa travessia. Ora, se a corrente é um movimento ordenado de cargas através do condutor, quando essas cargas atravessam o condutor, elas vão gastar um certo tempo para isso. Pois a razão
entre a quantidade de carga que atravessa o condutor e o tempo gasto nessa travessia é a definição da intensidade do valor da corrente elétrica. Então, a corrente é a carga sobre o tempo. A corrente é a carga sobre o tempo. A grande maioria das grandezas, elas apresentam uma unidade. A corrente elétrica também. Como a corrente é a carga sobre o tempo, a unidade de corrente deve ser unidade de carga por unidade de tempo. A unidade de carga é coulomb, de tempo é segundo. Então, a nossa unidade de corrente elétrica é coulomb por segundo. Coulomb por segundo. Só que essa relação coulomb por segundo recebe o nome de ampere. Ampere. No singular, esse último ele é mudo. Por se tratar de um nome próprio, o ampere, unidade de corrente elétrica, é representado por um A maiúsculo. Tipos de corrente elétrica. Nós vamos nos deparar com dois tipos. Uma nós a chamamos de contínua. Corrente contínua é a corrente que não possui variação de sentido. Se não possui variação de sentido, ela é sempre em um mesmo sentido. Essa corrente tem sua polaridade bem definida, com um polo negativo e outro positivo, sendo que a corrente permanece em uma só polaridade continuamente, como insinua seu próprio nome. Os elétrons da corrente contínua se movem em um único sentido. É a corrente fornecida por pilhas e baterias. Veja, você pega a pilha, coloca na lanterna, liga e a lanterna acende. Então está passando uma corrente ali. Essa corrente é contínua. Por quê? Porque a minha fonte é uma pilha. Quando você tem um carro, você liga os faróis, você liga as lanternas, o som, ali está tendo uma corrente elétrica. E essa corrente é contínua, porque a sua fonte é uma bateria. Então, nós vamos obter a corrente contínua em pilhas e baterias. Já a corrente alternada. A corrente alternada é a corrente que apresenta variação de sentido dos elétrons e por isso não possui uma polaridade definida, como na corrente contínua. Então veja que na alternada você tem uma variação do sentido de movimento dos elétrons, ou seja, ora para um lado, ora para o outro, ora para um lado, ora para o outro. Os elétrons da corrente alternada se movem em dois sentidos, do positivo para o negativo e vice-versa, várias vezes no intervalo de 1 segundo. Esse movimento super rápido é o que se chama de frequência da corrente. Esse tipo de corrente é usado principalmente na transmissão e distribuição de energia por longas distâncias. Por que razão? Pois não tem tantas perdas de energia, que é uma vantagem em relação à corrente contínua. A corrente alternada é a corrente das instalações residenciais, comerciais e industriais. O que é que eu estou querendo dizer? Que aí na sua casa a corrente é alternada. Na escola a corrente é alternada. Então, a corrente alternada ela está presente nas instalações residenciais, comerciais e industriais. Tem um lance interessante, essa corrente contínua e essa corrente alternada, na abreviatura delas em inglês é DC, D de direct e C de corrente. Então, você é corrente direta.
e AC, de Alternative Corrente. Então, quando você vai pegar um manual, um aparelho e que funcione as duas, vem escrito assim, AC barra DC, abreviando o quê? Corrente alternada e corrente contínua. Para o pessoal que é chegado ao rock, existe uma banda, já é uma banda muito antiga, um rock bem pesado, uma banda muito pesada, um metal pesado mesmo, chamado de AC/DC. AC/DC, que seria AC/DC. E muitos dizem que é antes de Cristo e depois de Cristo. Para quem sempre pensou isso, eu gostaria que repensasse. Esse AC/DC está se referindo a corrente contínua e corrente alternada. Tanto é que tem um raio lá bem grande insinuando. Então a banda AC/DC é uma referência a esse tipo de corrente, tá? E não a ser antes de Cristo e depois de Cristo. A representação gráfica. Você tem a corrente alternada em verde e a contínua em vermelho. Aí ela contínua está constante, não necessariamente, mas o sentido é o mesmo. Mas a alternada você vê nitidamente que ela ocupa os dois semi-eixos, o positivo e o negativo. Sentido da corrente elétrica. Existem dois sentidos da corrente para se estudar, o sentido convencional e o sentido real. Já adianto a vocês que vamos trabalhar diretamente com esse sentido convencional. Veja, no século XVIII, com o começo do estudo sobre a eletricidade, percebeu-se que a eletricidade era polarizada, ou seja, possuía polos e, consequentemente, possuía um sentido para a corrente elétrica percorrer. Devido à comparação com fluidos, com líquidos, por exemplo, eles acreditaram que o sentido da corrente elétrica era do ponto de maior potencial, que era o positivo, para o ponto de menor potencial, que era o negativo, formando assim o sentido que hoje é chamado de convencional. Veja que é uma convenção. Então, no sentido convencional, baseando-se nessa hipótese de você associar a um líquido, como o fluxo é do mais alto para o mais baixo, então a época era bastante razoável se pensar do maior para o menor potencial. Já no sentido real, no século XIX, com o estudo da estrutura dos átomos, percebeu-se que as cargas positivas, são os prótons, ficavam no núcleo dos átomos e, por terem uma ligação atômica muito forte, não se moviam livremente. Também foi observado que os elétrons livres podiam se mover livremente, ocorrendo assim a teoria do sentido real, onde os elétrons livres se moviam em direção aos polos devido à atração. Qual é o grande problema aí ideológico? Que o sentido da corrente que é estabelecido não coincide exatamente com o sentido de movimento das cargas, porque os elétrons indo do negativo para o positivo, que é o correto, a corrente indo do positivo para o negativo, você vai ter que o sentido da corrente é contrária ao movimento dos elétrons. Esse era o grande impasse. Eu preparei, como tenho feito nas demais aulas, uma pequena lista de exercícios, só 5. E já adianto que em todas elas, você vai usar a equação da corrente elétrica. Corrente, que é o I, é Q, que é a carga, sobre o ΔT. Só é essa. São 5 questões simples que não vão lhe dar trabalho. Você vai anotar, vai resolver e vai entregar ao seu professor quando nós retornarmos. Aí isso será trabalhado de 1 a 1. Faremos um negócio bonito, um negócio decente, algo bem apresentável.
Pois eu gostaria, pessoal, de agradecer, tá certo? Pela determinação, pelo esforço de todos estarem aí se comprometendo, fazendo a sua parte, fazendo a diferença aí da sua casa. Eu sou o professor Valdemir Jucá e gostaria de agradecer o acompanhamento que vocês fizeram e gostaria de aplaudi-los porque vocês merecem.